Então, na aula passada já falamos sobre as taxas relacionadas, sobre as funções hiperbólicas, a derivada dessas funções, a inversa dessas funções e a derivada da inversa dessas funções. A aula de hoje, nós começamos um capítulo novo, que realmente esse capítulo vai ser concentrado sobre as aplicações da derivações. Que uma maior ideia é que consideramos uma aplicação das derivadas nos problemas de otimizações. Então, queremos aprender mais métodos, estudamos alguns conceitos para chegar nesse ponto que aplicamos os métodos na derivação nos problemas de otimização, ou seja, a melhor maneira que nós podemos fazer alguma coisa se chama otimização. Mas nessa aula de hoje, os conceitos que queremos estudar são conceitos dos valores máximos, mínimos, ou seja, os valores extremos de uma função, números críticos, teorema do valor extremo, teorema de Fermat e o método do intervalo fechado. Então, vamos começar do conceito de valores máximo e mínimo. Então, vamos considerar que, dado o gráfico de uma função, por exemplo, a função f aqui, então, pelo gráfico dado, nós podemos ver que temos pontos sobre o gráfico da função que são pontos mais altos no gráfico. Por exemplo, aqui. O ponto mais alto. Ou seja, o valor da função neste ponto, que aqui é número 3, vai ser o maior valor dessa função no domínio que está definido. Então, o valor de f o valor de f2, que fica igual ao número 3, é o maior valor de f no domínio dela. Então, nós chamamos esse ponto, que é um ponto que seja o ponto mais alto, como o ponto máximo absoluto. O ponto 2 e 3 é o ponto máximo absoluto. De f, do gráfico. Também podemos ver que nesse intervalo, esse ponto aqui é o ponto que seja o ponto mais baixo no gráfico da função. Então, o ponto mais baixo. O que significa isso? Significa que se considerarmos o valor da função f neste ponto, que agora é ponto 0, então f5, que fica igual a 0, o valor de 0 é o menor valor de f no domínio dessa função. Então, esse ponto vai ser chamado um ponto mínimo absoluto da função f, ou do gráfico. Então,
Na mesma maneira, podemos definir os valores máximos, os valores mínimos de uma função. Então, podemos definir um número C, ok? Dentro do domínio de uma função. Então, dizemos que f de C é o valor máximo absoluto da função f no domínio, quando que f de C seja maior ou igual a f de x para qualquer x que fica dentro do domínio dessa função. Da mesma maneira, analogamente, podemos definir valores mínimos absolutos quando que consideramos todos os números dentro do domínio da função e comparamos os valores de f de C com outros valores de f de x. E se f de C fica menor ou igual a todos os valores de f de x no domínio dela, dizemos que f de C é o valor mínimo absoluto da função f. Então, essas são definições dos valores mínimos e máximos absolutos. Às vezes, esses valores também vão ser chamados como valores máximos ou mínimos global, significando que nós consideramos todos os números dentro do domínio de F. Então, eu posso fazer uma observação. Os valores máximos e mínimos absolutos são chamados também valores máximos e mínimos global. Enfim, quando que falamos sobre os pontos, os valores extremos de uma função, consideramos os valores máximos ou mínimos. Então, sem determinar que esse ponto é um ponto máximo ou um ponto é um ponto mínimo, só consideramos que temos um valor extremo da função f. Então, vou fazer uma observação também. Os valores máximo ou mínimo de f também são chamados valores extremos. Então, temos esse conceito de valores extremos absolutos e também temos outro conceito que nós chamamos os extremos locais, ou seja, os máximos e mínimos locais. Por exemplo, vamos considerar esse gráfico que é da função f. Aqui, o gráfico é nessa forma. Nós temos os valores máximos e mínimos absolutos nessa função. Por exemplo, podemos procurar e podemos ver que o valor de f de e, correspondente com essa altura da função de f, aqui, é o valor mínimo absoluto da função de f, é o valor correspondente no ponto x igual a d, no ponto aqui, no gráfico da função, é correspondente do valor máximo absoluto da função de f quando consideramos todos os pontos sobre o domínio da função.
Mas, às vezes, nós podemos observar o gráfico da função localmente. O que significa isso? Significando consideramos um intervalo aberto, por exemplo, no ponto de C, podemos considerar um intervalo aberto contendo o número C, e só consideramos nesta vizinhança o gráfico da função. Considerando só essa parte do gráfico da função, podemos ver que f de c neste ponto tem o menor valor da função f neste intervalo aberto contendo o número c. Então, se ficamos suficientemente perto do número c, podemos dizer que f de c tem o valor mínimo local. Local significando que nós só consideramos um intervalo suficientemente pequeno, contendo o número c, mas neste intervalo ainda podemos dizer que o valor de f de c, por exemplo, aqui, fica menor ou igual ao valor de f de x. E para todos os números de x dentro desse intervalo escolhido, por exemplo, o intervalo i, então, podemos dizer que o valor de f de c é o valor mínimo local, mas não é um mínimo absoluto, porque ainda f de c é menor do que f de e é menor do que f de c. Da mesma maneira, nós podemos considerar outros intervalos. Por exemplo, para o ponto B, nós podemos considerar um intervalo aberto contendo um número b suficientemente pequeno, consideramos só a função nesse intervalo aberto e podemos ver que o ponto f de b é um ponto de valor máximo da função, mas máximo local. Ou seja, considerando f de c aqui, podemos ver que para todos os valores dentro desse intervalo aberto, f de b aqui fica maior ou igual dos outros pontos f de x nesse intervalo. Nós chamamos esse ponto o máximo local, mas não é o máximo absoluto, porque ainda f de d é maior do que f de b no domínio total, no domínio global da função de f. Da mesma maneira, nós podemos determinar que o ponto de A, então, um ponto de mínimo local, tem um valor mínimo local da função f. Então, dessa maneira, nós podemos considerar os pontos máximos ou mínimos local ou máximos ou mínimos absolutos. Mas aqui eu posso dizer que se considerarmos um intervalo aberto contendo o número e, ainda podemos dizer que f de e, o valor mínimo absoluto, é também o valor mínimo local dessa função. Então, ainda está satisfazendo na definição dos pontos mínimos locais. Então, da mesma maneira, podemos considerar o intervalo aberto contendo o número d e dizemos que f de d é o valor máximo local e também o valor máximo absoluto. Então, pelo gráfico, nós podemos observar e avaliar os pontos máximos e mínimos absolutos ou locais. Então, vamos agora fazer um teste. Vamos ver. Dado um gráfico da função, queremos determinar os valores máximos e mínimos locais e absolutos dessa função. Então, vamos primeiro determinar o valor absoluto, os valores extremos absolutos dessa função. Então, o valor absoluto dessa função, eu posso dizer que, por exemplo, aqui no x igual a 4, f4, 4f4, que vai ser o ponto 4 e 5, é o ponto mais alto do gráfico dessa função. Então, eu vou escrever que
F4 igual a 5, é o máximo absoluto. E podemos ver que nessa função não tem nenhum mínimo absoluto. Ainda que aqui temos pontos aqui, porque essa bola é vazia, está mostrando que, por exemplo, esse 7, 8, 9. Então, x igual a 9 não está dentro do domínio dessa função. E pela definição, não existe nenhum valores para essa função dizendo que fica o menor ou igual de todos os pontos sobre essa função. Então, posso dizer que a função f não tem nenhum mínimo absoluto. Mas vamos ver sobre os pontos locais, extremos locais. Então, para extremos locais, precisamos observar os intervalos abertos suficientemente pequenos, contendo este número. E observamos a condição. Por exemplo, lembrando que os pontos no extremo, os pontos no extremo dos intervalos não podem ser considerados como os pontos extremos locais. Porque, por exemplo, aqui para o número 0, não existe nenhum intervalo aberto contendo o número 0, tal que a função f fica definida nesse intervalo aberto. Então, desconsideramos os pontos extremos do gráfico da função para os extremos, para os pontos máximos ou mínimos locais. Logo, não vou considerar esse ponto sobre o gráfico da função, mas eu vou considerar o ponto x igual a 1. Se considerar x igual a 1, consideramos um intervalo aberto suficientemente pequeno, contendo o número 1, e consideramos nesse intervalo gráfico da função, eu posso dizer que sobre esse gráfico da função, todos os valores da função f nesse intervalo ficam maior ou igual ao número de f de 1. Ou seja, eu posso dizer que dentro desse intervalo, f de 1 é um valor mínimo local. F de 1 igual número 3 é um mínimo local. Da mesma maneira, podemos considerar número 2, considerando um intervalo aberto suficientemente pequeno, podemos dizer que f de 2, que fica igual ao número 2, é um número mínimo local. O que mais? O ponto F4 igual a 5 é o máximo absoluto, mas podemos também considerar que é o máximo local, pela definição. E também é máximo local. O ponto 3 aqui, pela definição, não é um ponto máximo ou mínimo local, nem absoluto. Então, para o ponto x igual a 3, não temos nenhuma dessa condição. Mas para o número x igual a 5,
Considerando de novo um intervalo aberto contendo esse número 5, eu posso dizer que então eu posso dizer que f de 5 que fica igual ao número 3, aqui é o mínimo local. E agora, o ponto 6. De novo, se considerarmos o intervalo aberto contendo esse número, f de 6 tem valor 4. Então, nesse intervalo aberto, o valor 4 é o maior valor para os todos os x nesse intervalo. Então, eu posso dizer que f4, f de 6 que fica igual a 4, é o máximo local. É máximo local. Nós não temos mais pontos extremos, sim, locais ou absolutos sobre esse gráfico da função. Então, podemos observar que pelas definições podemos determinar essas propriedades da função. E observamos também que pode ser que existem os pontos extremos locais ou absolutos, mas nos pontos de descontinuidade de uma função ainda nós temos essa propriedade. Nos pontos que a função não é diferenciável, por exemplo, aqui a função não é diferenciável, mas temos um ponto extremo local. Aqui a função não é contínua, é mesmo aqui, mas ainda nós temos os pontos, os valores máximos e mínimos locais. Então, vamos observar outras propriedades. Por exemplo, não existe nenhuma limite sobre os números, a quantidade dos números, valores máximos ou mínimos locais, ou absolutos. Sim, pode ser que uma função assume infinitas vezes os valores máximos ou mínimos absolutos ou locais. Por exemplo, se vocês considerem a função de cosseno de θ, então lembramos o gráfico da função. É um gráfico periódico, etc. Já sabemos que os valores da função de cosseno sempre fica entre o número 1 e fica entre o número menos 1. Então, no domínio total da função de cosseno, sempre os valores nos pontos de x igual, por exemplo, 2k p fica sempre igual ao número 1. Ou seja, esses são valores máximos absolutos e também podem ser considerados valores máximos locais. Para qualquer número inteiro k. Na mesma maneira, nós podemos considerar f de 2k mais 1 número p sempre vai dar o número menos 1, que é o número mínimo, que é o valor mínimo absoluto da função f, e também pode ser considerado o valor mínimo local.
Local é absoluto. Quase. Então, podemos ver que uma função pode assumir infinitas vezes os valores máximos e mínimos locais ou absolutos. E da mesma maneira, pode ser que uma função, ainda que seja contínua, não assume nenhum valor máximo ou mínimo local ou absoluto. Por exemplo, vocês podem considerar uma reta. Por exemplo, y igual a x. Ou vocês podem considerar a função y igual a x elevado a 3. Essa função não tem nenhum valor máximo ou mínimo local ou absoluto. Então, isto pode ser acontecendo. Pode ser também, existem as funções que só assumem um valor extremo. Um valor extremo, por exemplo, um valor mínimo ou um valor máximo. Se, por exemplo, se considera uma parábola. Então, a parábola, nessa forma, só tem um ponto, um valor máximo absoluto, que pode ser também considerado local, mas não tem nenhum valor mínimo absoluto ou mínimo local. Então, existem várias possibilidades para os pontos, os valores máximos e mínimos. Então, vamos para alguns exemplos. Por exemplo, às vezes vocês podem usar o gráfico de uma função para observar os valores extremos de uma função. Isto também ajuda. Esse é pelo gráfico de uma função. Temos um intervalo. Aqui temos um intervalo que não é um intervalo fechado. É meio fechado, meio aberto. E queremos olhar só o gráfico dessa função neste intervalo dado. E queremos determinar os valores extremos da função neste intervalo. Então, às vezes, a expressão do gráfico da função, especificamente no momento que já sabemos como podemos expressar o gráfico dessa função, vai ajudar muito. Então, vocês podem considerar a função do seno no intervalo 0 até o p sobre 2, que é o valor da função, vai ser o número 1. Então, já sabemos que o gráfico da função nesse intervalo é nessa forma. Nesse intervalo, o gráfico da função está dizendo que essa função não tem nenhum ponto, não tem nenhum valor máximo, local ou absoluto, e só vai ter um valor mínimo absoluto, não tem mínimo local. Então, vou dizer que f neste intervalo não tem valores máximos, local é absoluto, é mínimo local. Mas no ponto x igual a 0, que o valor da função fica igual a 0, tem um mínimo absoluto.
Então, f de 0 fica igual a 0, é o mínimo absoluto. Vamos ver outra função dada aqui. Então, queremos determinar os pontos extremos dessa função pelo gráfico da função. Vamos esboçar o gráfico dessa função. Para esboçar o gráfico dessa função, lembramos os gráficos das funções conhecidas. Por exemplo, o gráfico da função y igual ao radical x era assim, que só vai ser definido nos valores positivos de x. Quando que multiplicamos o radical de x por menos 1, realmente consideramos o gráfico da função refletindo em torno do eixo de x. Então, o gráfico vai ser assim. Vai ser esse o gráfico de y igual a menos o radical de x. Agora, para obter o gráfico de f, só basta deslocar o gráfico de y igual a menos o radical de x, uma unidade para cima. Então, vou colocar aqui. Esse gráfico verde vai ser f de x. Pelo gráfico dessa função, podemos ver que essa função não tem nenhum ponto mínimo, local ou absoluto, mas tem só um ponto máximo absoluto e também não tem nenhum ponto máximo local. Então, posso dizer que f não tem valores mínimos local ou absoluto, e não tem máximo local. Só o ponto f de 0 igual a 1 é o ponto máximo absoluto. Então, vamos ver um teorema que realmente garantirá para a gente, sem fazer gráfico de uma função, para saber que se realmente uma função assume os valores máximos ou mínimos absolutos. Esse teorema é só sobre os valores absolutos de máximo e mínimo. Então, às vezes não é sempre fácil esboçar o gráfico da função, mas pelo esse teorema, então podemos dizer que para as funções contínuas que ficam dentro de um intervalo fechado, então não é um intervalo meio fechado, meio aberto, ficam dentro de um intervalo fechado. Então, pelo esse teorema, f sempre vai assumir os valores máximos absolutos, pelo menos um valor máximo absoluto, f de c, e um valor, pelo menos um valor mínimo absoluto, f de d, em certos números c e d que ficam dentro do intervalo fechado de ponto A e B. Então, pela continuidade da função e sobre um intervalo fechado, sem esboçar o gráfico da função, podemos perceber que, com certeza, pelo menos existe um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto. Mas existem algumas observações sobre esse teorema. Por exemplo, esse teorema não vai dizer quantos valores máximos absolutos ou quantos valores mínimos absolutos que essa função tem. Pode ser que fica mais do que um. Por exemplo,
nós podemos esboçar o gráfico de uma função. Nossa função pode ser assim. Essa função, nesta forma, é uma função contínua no intervalo fechado, que está assumindo dois valores mínimos absolutos. Não pode ser assim. Tá, aqui temos dois valores máximos absolutos para essa função. Então, esse teorema não vai falar sobre as quantidades desses valores máximos e mínimos absolutos, só vai falar sobre a existência. E outra coisa sobre esse teorema, sempre deveria considerar as condições desse teorema. As hipóteses de continuidade e intervalo fechado são hipóteses essenciais. O que significa isso? Significando que pode ser que existe uma função que não seja contínua, então, num intervalo fechado, mas ainda não vai assumir nenhum ponto máximo ou mínimo absoluto. Por exemplo, vamos considerar esse. Essa função tem um valor absoluto mínimo, mas não tem nenhum valor absoluto máximo. Aqui, não existe nenhum ponto máximo absoluto. Então, ainda que o intervalo fica fechado, mas nesse caso f não tem máximo absoluto. Por quê? Porque essa função é descontínua. Ou, às vezes, se vocês não consideram um intervalo fechado, por exemplo, se vocês considerem essa função está definida num intervalo que não é fechado, um intervalo meio fechado, meio aberto. É ainda pior se colocar esse parte se colocamos um intervalo aberto, então essa função não vai assumir nenhum valor absoluto, nenhum valor extremo, nem local, nem absoluto máximo é o mínimo. E já vimos também, nesse exemplo na página anterior, que o seno de x é uma função contínua, mas o intervalo era meio fechado, então a função não assumiu nenhum valor máximo absoluto. Então, essas duas hipóteses são hipóteses essenciais desse teorema. Quando queremos aplicar esse teorema, tem que sempre verificar essas duas condições de continuidade e intervalo fechado, mas essa função só garantirá a existência, não vai falar sobre a quantidade e também não vai falar sobre o método de procurar qual vai ser o ponto máximo absoluto ou mínimo absoluto. Outra observação sobre esse teorema, que a recíproca desse teorema, que não vale. Tá bom? Quase eu queria dizer que isto não vai dizer que se tiver uma função descontínua, então as funções descontínuas não assumem valores máximos ou mínimos. Por exemplo,
Existem várias funções descontínuas que elas assumem os valores máximos e os valores mínimos absolutos. Vamos considerar essa função. Então, essa função é uma função descontínua, mas tem um valor máximo e tem um valor mínimo absoluto aqui. Então, nós não podemos dizer que temos uma função descontínua, então as funções descontínuas não vão assumir os valores máximos ou mínimos locais ou absolutos, não. Então, a descontinuidade não é uma barra, não sei, não é uma obstrução da existência dos valores máximos ou mínimos locais ou absolutos. Então, essa função só vai afirmar no caso de continuidade em intervalo fechado, sempre existem esses números, pelo menos um ponto extremo local, um ponto extremo absoluto, mínimo e máximo. Então, mas a ideia é que vamos procurar um método que, pela equação dada, sem usar o gráfico da função, podemos determinar quais são esses valores extremos absolutos da função. Primeira ideia que é assim, podemos ver que às vezes para as funções nos pontos extremos locais, ou às vezes absolutos, a reta tangente fica horizontal. Então, essa ideia chega que se tiver uma função, por exemplo, nesse jeito, então podemos observar que nos pontos mínimos e máximos locais, a reta tangente fica horizontal. Então, essa foi a ideia do teorema de Fermat. O teorema de Fermat queria complementar o teorema de valor extremo. Então, estava pensando assim, vamos supor que temos uma função f, dado, que f tem, já sabemos que tem máximo ou mínimo local num ponto C. E a derivada nesse ponto existe. Então, a f' de C existe. Então, pela dessa condição, podemos dizer que, com certeza, a reta tangente nesse ponto deveria ser horizontal, ou seja, f' de C deveria ser igual a zero. Essa foi uma ideia pela intuição do gráfico da função. A demonstração desse teorema existe no livro, vocês podem ver. Se tiver pergunta, vocês podem perguntar. Mas eu não vou demonstrar na aula, só queremos usar o teorema de Fermat para resolver nossas equações. Então, temos uma função com máximo e mínimo local. E f' de C também existe. Então, podemos dizer que a reta tangente nesse ponto é horizontal. Só considerem esse teorema, que esse teorema não vai dizer que se f' de C fica igual a zero, então esse ponto é um ponto máximo ou mínimo local. Por exemplo, a recíproca desse teorema vai ser isso. Temos a função y igual a x elevado a 3. Y' vai ser 3x elevado a 2. No ponto zero, y' no ponto zero vai ser 0. A derivada no ponto zero existe. A reta tangente nesse ponto é uma reta horizontal, mas esse ponto não é o máximo local e nem mínimo local.
Então, isso está dizendo que a recíproca desse teorema não vale. Nem sempre, se a f', a derivada da função, fica igual a zero, implica que esse ponto é um ponto extremo. Pode ser que não. Como que vocês podem ver, a reta tangente aqui é horizontal, mas a função vai cruzar a reta tangente. Então, fica embaixo da reta tangente desse lado, para x maior do que zero, vai cruzar a reta tangente, fica em cima do eixo de x. Outra coisa que também foi o problema que existe, mas o teorema de Fermat não podia cobrir, que às vezes temos os pontos, valores extremos locais, mas assim, mas a função não é derivável nesse ponto. Por exemplo, se vocês consideram a função y igual ao valor absoluto de x, o valor absoluto de x no ponto de zero, já vimos pela definição que não é diferenciável no ponto x igual a zero. Então, f' de zero aqui não existe. Mas isto não vai implicar que essa função não tem máximo ou mínimo local. Então, f' de zero não existe. Mas f0 igual a zero é mínimo local e também um mínimo absoluto. Então, tem que tomar bem, ficamos bem cuidadosa na aplicação desses teoremas, teorema de Fermat, e na aplicação do teorema de valor absoluto. Então, como podemos determinar os pontos extremos de uma função? Todas essas ideias realmente foi um ponto para começar uma definição sobre os pontos que podem ser candidatos dos pontos que vão produzir os valores máximos ou mínimos locais. Esses números, que nós chamamos números críticos da função de f, são candidatos dos valores máximos e mínimos locais ou absolutos. Então, como a definição desses números? Esses números, primeiro, são números que ficam dentro do domínio de f. Então, o número c deveria ficar dentro do domínio de f. E se f' de c fica igual a zero, então a reta tangente fica horizontal, ou se nesse ponto f não fica diferenciável, nós dizemos que o número crítico de f é esse número c. A importância dos números críticos é que eles são candidatos dos valores máximos e mínimos, absolutos e locais. Mas vamos ver. Por exemplo, vamos encontrar os valores críticos dessa função dada, g de y igual desse quociente. Então, para determinar os valores críticos, não tem jeito, nós devemos derivar a função, procuramos as raízes, todos os pontos de interceptação com o eixo de x da função de g', ou os pontos que a derivação não existe. Então, vamos derivar. Então, temos derivação de um quociente, pela regra de quociente, temos a derivada de numerador multiplicado por denominador menos a derivada do denominador de 2y menos 1 multiplicado por numerador dividido por y2 menos y menos 1 elevado a 2. Então, vamos simplificar algebricamente y2 menos y menos 1 menos 2y2 mais 2y mais y menos 1.
Tá? Isto vai ser igual. Menos y2 mais 2y menos 2 sobre essa função. Tá certo? Então, vamos ver os valores críticos dessa função. Procuramos as raízes no numerador que vão ser correspondentes dos valores de zero da derivada. Consideramos a delta, vai ser b elevado a 2, 4, menos 4ac. Então, a delta no numerador vai ser o radical, o delta, sem o radical. O delta vai ser 4 menos 8, ou vai ser igual a menos 4. Então, o delta é negativo. Isto está dizendo que o numerador não tem nenhuma raízes reais. Então, G' não fica nunca igual a zero. Mas pode ser que chegue a essa ideia que vamos ver onde G' não existe. G' realmente não existe nas raízes no denominador. Mas lembrando isso, que as raízes no denominador, vocês não precisam procurar essas raízes, porque as raízes no denominador são as mesmas raízes no denominador aqui, na função g. E esses números, ainda que existem, são fora do domínio. São fora do domínio da função g. Então, pela definição dos pontos críticos, esses pontos, primeiramente, deveriam ficar dentro do domínio da função de g. Então, eu não vou procurar os pontos, as raízes no denominador de g' de y, ainda que são pontos que a derivada não existe, mas a razão é que realmente esses pontos são fora do domínio da função g. Então, eu posso dizer que essa função não tem nenhum ponto crítico. Então, vamos ver o gráfico dessa função. Esse é o gráfico dessa função. Vocês podem ver, fora das raízes no denominador, que são esses pontos aqui. Então, nos outros pontos, nós não temos nenhuma reta tangente horizontal. Nós não temos nenhum ponto que a função não seja diferenciável. Então, essa função realmente não tem nenhum ponto crítico. Vamos ver a outra. Vamos encontrar os números críticos dessa função dada. Então, o primeiro caso que nós consideramos, precisamos primeiro derivar dessa função, vai ser 3 sobre 4t elevado a menos 1 sobre 4, menos 2 sobre 4t elevado a menos 3 sobre 4. Agora precisamos de procurar os pontos t tal que a galinha fica igual a zero.
Então, isto implica que t elevado a menos 1 sobre 4 fica igual 2 vezes t elevado a menos 3 quartos. Então, posso dizer, vou multiplicar por t elevado a 1 sobre 4 aos lados. O que obtemos aqui, podemos dizer que 3 sobre 2 fica igual a 3 elevado a menos 2 sobre 4, que vai ser menos 1 sobre 4, 1 sobre 2, ou vai ser 1 sobre o radical t. Logo, o radical t deveria ser igual a 2 sobre 3. Ou seja, t pode ser igual a 4 sobre 9. Nesse ponto, 4 sobre 9, quase aqui, é o ponto que a reta tangente nesse ponto fica horizontal. Então, esse ponto é um ponto crítico, um número crítico no domínio da função f. Mas, a outra coisa é que os lugares que a galinha não existe. Então, podemos observar que a galinha tem expoentes negativos. Isto está dizendo que t igual a 0 é fora do domínio da galinha de t, mas ainda fica dentro do domínio de h. Então, nesses pontos, quando que ficamos bem próximo do número 0, o lado positivo, podemos ver que as retas tangentes ficam retas vertical. Então, esses pontos são pontos que a galinha de t não existe. Realmente ficam infinito. Também fica fora do domínio de a galinha. Então, também t igual a 0. T igual a 4 sobre 9 são pontos críticos. TH. Então, pelo gráfico da função, nós podemos também observar esses pontos. Nesse exemplo, por exemplo, o ponto crítico t igual a 0, aqui é o ponto crítico t igual a 4 sobre 9. Mas t igual a 0 é um ponto crítico, mas não é nenhum ponto extremo, nem local, nem absoluto. Mas o ponto crítico de t igual a 4 sobre 9, aqui, um ponto mínimo local e também um ponto mínimo absoluto dessa função. Então, vamos descansar 5 minutos. Continuamos pelo outro exemplo na 11 e 5. Mas se tiver pergunta, dúvida, se alguém tiver dúvida ou pergunta, vocês podem perguntar nesse intervalo. Professora, eu tenho uma dúvida. Um exemplo anterior a esse daí, tinha 4 assíntotas verticais e não tinha raiz no denominador. Você não achou. Como que isso acontece? Não entendi. Essa função? Isso, essa daí. São 4 assíntotas verticais e você disse que não tinha nenhuma raiz no denominador, né? Não, no denominador tem, acho que tem. No denominador, se você considerar o delta, deixa eu ver. O delta no denominador é b elevado a 2, que vai ser 1 menos 4 vezes, que vai ser o 5. Então, as raízes de y no denominador, as raízes vai ser 2 raízes
que obtendo do menos b, que vai ser 1, mais ou menos o radical 5 sobre 2. Então, esses são raízes de y elevado a 2 menos y menos 1, ou seja, o denominador. Que se você olhar pelo gráfico da função, 1 mais o radical 5 sobre 2 vai ser quase aqui. Tem realmente duas retas assíntotas vertical. Um aqui e outro 1 menos o radical 2, o radical 5 menos 2 vai ser quase aqui. A derivada dessa função não tinha como denominador o quadrado desse denominador aí? Isso. Agora, a derivada dessa função, pela definição da derivada do quociente, tem sempre deixa eu trocar aqui. Tem sempre o mesmo denominador elevado a 2. Então, as raízes vão ficar, essas raízes, sim, tem 4 raízes repetidas, né? São as mesmas raízes. 1 mais menos o radical 5 sobre 2, que vão repetir 2 vezes. Então, tem 4 raízes aqui. Mas essas raízes são raízes da mesma função g. Então, o domínio, você pode determinar o domínio da função g é todos os números reais fora das raízes do denominador, porque essa função é uma função racional. Então, fora dos números 1 mais ou menos o radical 5 sobre 2. Então, esses números 1 mais ou menos o radical 5 sobre 2 são números fora do domínio da função. Mas aqui nós dizemos que um número querido de uma função f é um número c no domínio de f. Primeiro tem que ficar no domínio de f, e depois nós confirmamos que se f' de c fica igual a 0, ou se f' de c não existe. Então, você queria... Entendi. Então, não, entendi. Não podemos dizer que esses pontos agora, esses números são números críticos, porque esses números, desde de primeiro, foram fora do domínio de f. Mas o que aqui colocamos, aqui eu queria dizer que ainda o numerador também não tem nenhuma raízes reais. Então, podemos dizer que essa função não tem nenhum ponto crítico. E pelo gráfico da função, também podemos observar que no domínio da função g, que são todos os números reais fora desses dois números, não existe nenhuma reta tangente horizontal ou não tem nenhum, por exemplo, nenhum quina, nenhum dobra, nenhuma descontinuidade, um ponto que não seja diferenciável. Então, pelo gráfico também podemos ver que essa função não tem nenhum ponto crítico. Não tem nenhum número crítico.